A regra de Born é um dos postulados da mecânica quântica. É uma das regras fundamentais para a construção do formalismo da teoria. Ela é a regra que nos permite calcular a probabilidade que está associada a um fenômeno quântico. Por exemplo, se a gente tem um átomo, né, e quiser calcular qual que é a probabilidade de encontrar o átomo numa determinada região do espaço, né, a gente precisa usar a regra de Born para isso. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o que é a regra de Born, né, qual que é a importância dela para a teoria quântica. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, também sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então, para início de conversa, a regra de Born ela é um postulado da mecânica quântica, né? E o que é um postulado numa teoria da física? Então, um postulado é uma proposição que é considerada verdadeira, né, que compõe ali, a base da teoria científica. Então, a gente vai, para construir uma teoria científica, partir de certas proposições que a gente considera como verdadeiras, mas que a gente não vai precisar demonstrar a veracidade dessas proposições. Então, a teoria vai ser construída a partir dessas hipóteses, e se lá na frente, né, a gente conseguir mostrar que alguma dessas derivações, né, que foram feitas dessa hipótese, né, algumas deduções que foram feitas a partir dessas hipóteses, que são os postulados, se a gente mostrar que esses resultados que foram derivados dos postulados estão errados, ou seja, que eles não coincidem com os resultados experimentais, então a gente deve abandonar a teoria e, consequentemente, abandonar os postulados da teoria. Mas no corpo da teoria não existe uma demonstração dos postulados, né? Então, por exemplo, a regra de Born ela não é demonstrada na mecânica quântica. A gente considera ela de início. Bom, para a gente trazer isso para uma área da física que a gente está mais acostumado, né, que ela é mais conhecida, vamos pensar na mecânica clássica, né? Quais seriam os postulados na mecânica clássica? Quais são as regras básicas da mecânica clássica que não são demonstradas e que a gente considera elas de princípio para construir a teoria, né? São as leis de Newton. Então, se você lembrar lá no ensino médio mesmo, né, quando você aprendeu as leis de Newton, né, então, tem lá a primeira lei, né, a lei da inércia, de que um objeto ele permanece no seu estado de movimento, ele permanece em movimento retilíneo uniforme ou em repouso se nenhuma força atuar sobre ele, né? Essa lei, essa regra, ninguém demonstra essa regra, né? Ela é uma proposição inicial, básica, e a teoria vai ser construída a partir dela, né? Dela no caso da mecânica, né, dessa primeira lei e das outras duas, né, da segunda e da terceira lei de Newton. Então, essas são as bases ali da mecânica newtoniana, e aí resultados vão ser derivados dessas proposições. Então, voltando para a regra de Born, né, a regra de Born é um desses objetos que é usado na ciência, né, que são os postulados. Tá? Então, ela é um dos postulados da mecânica quântica, numa formulação assim de livro-texto, né? Considerando assim, livros que a gente usa para ensinar mecânica quântica na graduação de física, né? A gente vai ter ali uma lista de postulados. Um desses postulados é a regra de Born. Então, para que serve a regra de Born, né? Bom, na mecânica quântica a gente tem um objeto que representa o estado quântico, né? Então, o estado dos objetos da mecânica quântica. Acontece que esse elemento matemático, que é o estado quântico, que pode ser um vetor de estado, né? Em alguns casos, assim, quando você estiver estudando, sei lá, movimento da partícula, ele é uma função de onda, né? Mas, assim, esse estado quântico, ele é um objeto matemático que não descreve diretamente a situação do sistema, né? Porque, a princípio, a ideia de estado na física assim, o estado é algo que tem que ser um objeto matemático, né, que vai descrever a situação do sistema, né? No caso da mecânica quântica, não existe essa descrição, né? É uma representação indireta da situação do estado do objeto quântico, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Se a gente comparar com outras áreas da física, né, essa relação de estado com a situação do objeto ela é mais explícita do que na mecânica quântica. Para entender isso melhor, vamos considerar o caso da termodinâmica, né? Então, na termodinâmica, a gente tem lá uma representação de um estado termodinâmico, né? É feita através, se você pega ali a temperatura, pressão e volume de um gás, por exemplo, estiver estudando um gás e quiser saber o estado do gás, ele vai ser dado por essas quantidades, né? Então, o conjunto dessas quantidades forma o estado da termodinâmica, né, de um objeto. Então, nota que aqui na termodinâmica, o estado ele tem uma conexão direta com o que é observado, né? Assim, o estado ele é composto por grandezas físicas, né? Então, pressão, volume, temperatura falam sobre as características do objeto, são características que você pode medir experimentalmente, né?
Então, aqui o estado está falando das características experimentais, diretamente, né, das características experimentais do sistema. Ele é composto por essas características. Esse não é o caso da mecânica quântica. Tá? A mecânica quântica, o estado, ele não é um objeto, ele não é escrito como função de quantidades que podem ser medidas experimentalmente. Na mecânica quântica, então, você precisa de certas regras que vão pegar esse estado que está num espaço matemático específico, né, que pode ser um espaço complexo, porque é um espaço complexo, né, complexo no sentido de números imaginários, né, números complexos. Então, na mecânica quântica, a gente precisa de uma regra que vai pegar esse estado, vai pegar as informações desse cara que estão registradas lá, um objeto puramente matemático, e extrair essas informações e trazer para o campo experimental, né? Então, retirar as informações ali desse objeto matemático obscuro ali e trazer para um campo das quantidades que podem ser medidas no laboratório, né? As quantidades experimentais. Então, uma das formas de fazer isso é a regra de Born. A regra de Born vai fazer isso, ela vai pegar as informações que estão ali no estado quântico e transformar aquilo em algo que pode ser medido no laboratório. Então, no caso da regra de Born, essas informações são as probabilidades. Né? Probabilidades a gente consegue medir. Considerando que se você repetir um experimento, né, várias vezes, você conseguiria ali, né, então, por exemplo, né, a gente tem, vamos voltar para aquele exemplo inicial lá do vídeo, o caso que a gente tem um átomo e quer medir se esse átomo, qual que é a probabilidade de ele estar em uma determinada região. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar esse estado inicial que a gente tem, né? A situação experimental inicial. A gente vai preparar ela várias vezes, repetir esse experimento várias vezes, né? E toda vez a gente vai soltar o átomo ali no experimento que a gente tem, e a gente vai ter um detector que vai estar numa determinada região, e aí a gente vai ver quantas vezes esse detector acusa a presença do átomo ali, né? Se a gente fizer o experimento, sei lá, 100 vezes, e o detector acusou a presença do átomo ali 40 vezes, né, significa que 40% das vezes o átomo, a gente consegue encontrar o átomo naquela região. Bom, esse é o experimento, né? Então agora a gente precisa da teoria que vai descrever esse experimento. E aí a teoria é a mecânica quântica. Então a gente vai usar um estado quântico, que é um objeto matemático que vive num espaço dos números, um espaço complexo, né? E ele vai, então esse objeto vai ser usado para representar então o sistema físico ali. Só que esse objeto, né, ele não tem características, ele não é uma descrição direta, né, assim como o estado da termodinâmica. Então a gente vai precisar da regra de Born, aí a regra de Born vai fazer a ponte então entre a descrição matemática do estado, nesse espaço obscuro aqui, e a partir da regra de Born a gente consegue calcular a probabilidade que a gente mediu no experimento. E a gente verifica se a probabilidade, né, estiver de acordo com aquilo, então quer dizer que a teoria está ok. Isso é feito em vários experimentos, em vários contextos e tal. E por enquanto, né, isso é uma das essa é uma das regras fundamentais da teoria da mecânica quântica que a gente tem hoje, né? Então, essa é uma regra que funciona, né? Que está de acordo com os resultados dos experimentos. Um outro aspecto importante dessa regra, né, da regra de Born, é que ela traz esse caráter indeterminista da teoria quântica, né? Porque quando você tem uma regra que é um dos postulados da teoria que funciona para calcular probabilidades, né? E é só isso que a teoria pode te dar, então você já tem um limite ali estrutural, né? Por definição, a teoria é uma teoria indeterminista, né? É claro que isso, quando a gente apresenta a regra de Born como um postulado, a gente está considerando uma interpretação específica da mecânica quântica, né? A gente já está considerando a interpretação, vamos chamar de ortodoxa, né? Da mecânica quântica. Então, nesse caso, né, as informações que a gente consegue extrair de um estado quântico já são informações probabilísticas, né? E a regra de Born, então, faz isso, né? Ela nos permite calcular a probabilidade de um determinado fenômeno na mecânica quântica.